oculto todos os tesouros da sabedoria. O que mais nós poderíamos querer fazer que não isso? Quando determinamos, quando definimos juntos, expor a carta aos Colossenses, eu estou muito alegre. Eu amo esse assunto. Eu amo falar sobre o Cristo cósmico. Sobre Deus encarnado, que é o tema da administração aqui de hoje. Eu amo falar sobre isso. Eu fico pensando assim, será que isso vai despertar realmente nos irmãos da mesma paixão? Será que vai ter alguém que vai pensar assim, será que eu vou estudar sobre isso, falar sobre isso, mas isso não é relevante? Eu não vou conseguir encontrar isso alguma coisa útil para mim essa semana. Sabe alguém pensou assim? Eu fiquei com isso no meu coração. Eu queria abrir justamente com Colossenses 2:3, porque, gente, em Cristo estão ocultos todos, não são alguns, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que é útil saber, tudo que é útil saber está escondido em Cristo. Não existe nada que poderíamos falar aqui que fosse ser mais útil para a vida de cada um aqui. E a gente vai tentar deixar isso claro, né? No primeiro capítulo ainda, embora o primeiro capítulo seja extremamente metafísico, poético, a gente vai tentar deixar isso claro ainda no primeiro capítulo. Mas eu quero que você acredite nisso. Será que a gente desperta o nosso interesse? Será que a gente concorda com Paulo de que olhar para Cristo realmente é tudo que nós precisamos? Será que isso satisfaz de verdade o nosso coração? Agora, por que isso também é relevante? É só olhando para Ele que nós entendemos quem nós somos. Porque nós somos o povo dele, a sua extensão. Como temos falado aqui ao redor de toda essa série de igrejas, que a igreja é o corpo de Cristo, não somente no sentido metafórico, mas como a extensão de quem Ele mesmo é, como a continuidade da sua missão. Nós só entendemos apropriadamente quem nós somos como igreja, e essa é a única identidade que importa nas nossas vidas, diga-se de passagem, ao olharmos para Cristo. Nós só entendemos isso com precisão, olhando para Cristo. Então, nessa série de exposições, qual que é a nossa proposta? Nós queremos entender o contexto da carta. Afinal, é uma carta. Uma carta que foi escrita em resposta a questões que, infelizmente, nós não temos. Então, os teólogos fazem um trabalho de reconstrução. Com base no que Paulo está respondendo, a gente tenta imaginar quais foram as perguntas que foram feitas para ele inicialmente. Então, a gente, para conseguir, de fato, extrair a verdade eterna da carta, a gente precisa entender o contexto por trás da carta. Agora, imagina pegar uma carta que eu escrevi para você em 2023, daqui a 2000 anos, tentar entender a verdade que eu quis dizer sem saber o que a gente estava conversando antes. Então, não é possível, não é mesmo? Então, nós vamos tentar entender o contexto da carta e como o ensino a respeito de Cristo, porque Paulo vai trazer Cristo para os irmãos de Colossos. Como Paulo queria aplicar o ensino a respeito de Cristo para os problemas específicos da igreja de Colossos. A gente vai começar do passado, para trazer para o presente. Só entendendo como o conhecimento de Cristo para os irmãos de Colossos se aplicava lá no passado, que nós vamos poder, de fato, expandir a revelação e trazê-la para o presente e aplicar o mesmo ensino que era válido para os santos e Colossos, agora aos santos em Serra, na grande vitória. Amém? Vamos ler Colossenses 1, versículo 1 e 2. Eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Colossenses 1:1. Paulo começa a carta se apresentando, como sempre. Suas saudações paulinas são sempre muito parecidas. Paulo, apóstolo do Rei Jesus. Apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo do Rei Jesus. Enviado do Rei Jesus. Pela vontade de Deus. O irmão Timóteo. Aos santos, separados e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Tenha sua Bíblia aberta ou ligada, se você estiver usando o celular. E vamos acompanhando aqui verso a verso, ok?
Eu vou fazer pausas, falar e voltar, e nós vamos assim até o final do capítulo 1, se Deus permitir, e o horário não nos fizer terminar um pouco mais cedo. Amém? Com a sua oração, eu espero conseguir chegar até o final do capítulo 1. A gente vamos orar. Papai, nós te pedimos que o Senhor aumente em nós a consciência a respeito do mistério de Cristo. Que nós possamos olhar para as verdades estabelecidas pelo seu servo, o seu enviado Paulo, aqui no passado, e possamos recebê-las hoje no presente, com a mesma força, com a mesma intensidade da verdade que mudou a vida daquele perseguidor e transformou ele na pessoa que mais se dispôs a sofrer pela honra do nome do seu Filho, que nós temos tido relar na história. Pai, que essa verdade nos impacte da mesma forma e gere no nosso coração o mesmo amor pela igreja, o mesmo amor pelo seu projeto santo de reconstrução do mundo, que havia em Paulo. Eu pedi em nome de Jesus. Amém. Gente, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Percebam que eu propositalmente falei enviado do Rei Jesus. Por quê? A gente perde muito com o fato da gente se acostumar demais com as palavras. A gente está muito acostumado com o que quer dizer apóstolo, a gente está muito acostumado com o que quer dizer Cristo, a ponto de que às vezes para a gente já significa uma coisa de evangeliquez mesmo, e perde o valor original da linguagem que está sendo aplicada aqui. Quando Paulo está dizendo que ele é enviado do ungido de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido, e a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então Paulo é um dos enviados do Rei Jesus. Esse termo ungido, então para chegar no contexto da carta, eu vou precisar ir um pouquinho mais longe. A gente já falou algumas vezes isso aqui, mas nunca custa relembrar. O termo ungido, o termo Christos, o Maquia, né, que é o Messias, são todas palavras para a mesma coisa. Às vezes aparece Messias seria o hebraico, a transliteração do hebraico Maquia, Cristo é a transliteração do grego Christos, mas é a mesma palavra que é o ungido. Havia uma expectativa messiânica no povo de Israel, desde o cativeiro babilônico. Uma expectativa de um rei da linhagem de Davi, um rei da linhagem daquele que tinha levado Israel aos seus tempos áureos, iria se manifestar e trazer Israel de volta do exílio. E trazendo Israel de volta do exílio, iniciar um reinado de paz, que chegaria a todo mundo, cumprindo assim a vocação de Israel, de ser luz para todos os povos. Qual que era a compreensão de Paulo e dos primeiros cristãos a respeito de Jesus de Nazaré? De que esse rei da linhagem de Davi era Jesus. E a expectativa inicial era de que ele tomasse o poder e destronasse o Império Romano e iniciasse um reinado de paz naquela época. Substituísse a paz romana pela sua paz. Contudo, como já falamos aqui em outras ocasiões, Cristo vence os poderes do mal, se entregando na cruz por cada um de nós. E a sua exaltação ao reinado, ela acontece a partir da sua apoteose, a sua subida aos céus, da onde ele reina sobre toda a criação. Os cristãos entenderam que o Rei Jesus faz sua missão, ressuscita como primogênito da nova criação e ascende aos céus, enquanto nós, o seu povo, continuamos a sua missão até que um dia de fato ele retorne para aí sim iniciar esse reinado sobre toda a terra. Então há aqui, por trás do nome Cristo Jesus, toda essa compreensão simbólica de que ele é o rei do mundo. E que o fato dele ter subido aos céus não quer dizer que ele não destronou César. Pelo contrário, quer dizer que ele já reina a partir de uma dimensão superior a César. Quando os cristãos diziam no primeiro século que Cristo é o Senhor, Cristo é o Curios, eles estavam se referindo ao nome a Jesus com a mesma reverência dada a César, usando o mesmo nome que era dado a César. César era conhecido como o Senhor de todo aquele império que até então dominava o mundo conhecido como um todo. E aí a crença dos cristãos é um pouco contra-intuitiva. César segue lá, mas o verdadeiro rei do universo é Jesus de Nazaré.
que subiu aos céus. Então Paulo, enviado do Rei Jesus, pela vontade de Deus, está agora escrevendo aos irmãos de Colossos, uma pequena congregação, provavelmente plantada por Epáfras, que aparece daqui a pouco na carta. Alguns teólogos, principalmente o Ed Light, acreditam que era uma congregação pequena, possivelmente 15, 20 pessoas, possivelmente recém-plantada. E Paulo está escrevendo a esses irmãos que viviam e que tinham acreditado nessa notícia, que tinham recebido o Evangelho. O que é receber o Evangelho e crer nele? Eles tinham acreditado na notícia de que o verdadeiro Rei do mundo já havia assumido o seu trono e estava apenas aguardando para vir com justiça sobre todo mundo. Agora imagina, né? Que contra-intuitivo. Ele escreve para irmãos que tinham como Senhor Jesus de Nazaré. E justamente por conta disso, estavam suportando uma série de sofrimentos. Porque embora eles acreditavam que Jesus de Nazaré era o verdadeiro Senhor, eles ainda estavam vivendo num mundo governado por Roma. Especificamente, eles eram uma igreja gentílica, uma cidade gentílica. É bem provável que se houvesse judeus, ele teria sido uma minoria, então uma igreja primariamente de não-judeus. Pessoas que estavam numa cidade onde o politeísmo era a base. Então, além do governo de Roma, havia a expectativa do governo dos deuses. E que se transformaram, ao acreditar e divulgar essa mensagem de que Jesus é o verdadeiro Senhor, em odiados por todo tipo de gente. Porque para Roma é um absurdo você dizer que não é o Senhor Jesus. E para o povo politeísta daquela época, a noção de que aquele povo iria parar de fazer oferendas, iria parar de fazer sacrifícios aos deuses da região, porque havia isso, os deuses da região. Não é só um politeísmo onde todo mundo serve a todos os deuses. Havia os deuses específicos daquela cidade. Infelizmente, nós não sabemos muito bem quais eram os de Colossos, porque a cidade não terminou de ser escavada. Tem um tanto de escavação para fazer lá que está parado. Mas havia os deuses da cidade. E os deuses da cidade eram tidos pelo povo como os responsáveis pelo futuro da cidade. Então, quando acontecia alguma catástrofe, quando acontecia algum tipo de problema que costumeiramente se culpa nos deuses, os culpados eram os cristãos, que estavam adulterando o estilo de adoração daquele lugar e talvez estavam enfurecendo os deuses daquele lugar e não estarem fazendo sacrifícios a eles. Então, o povo se tornar cristão naquela época era se tornar bastante odiado, muitas vezes pela sua própria família. Então, Paulo está escrevendo a um grupo pequeno de pessoas, uma absoluta minoria dentro de uma cidade imensa, que estava sofrendo todo tipo de pressões por acreditar no que acreditava. Esse é o contexto dos receptores daquela carta. Pessoas que, vivendo num mundo dominado por César, acreditavam que o verdadeiro Senhor era um judeu chamado Jesus de Nazaré. Para piorar um pouco a situação, há na carta uma série de ocasiões em que Paulo está rebatendo um falso ensino. Fica claro que ele está tentando rebater um falso ensino. Então a gente também tem a compreensão de que aqueles irmãos de Colossos provavelmente também estavam sofrendo com falsos mestres, que estavam ensinando coisas erradas, que iam em oposição ao que Paulo havia ensinado a Epáfras, e que Epáfras provavelmente tinha ensinado aos irmãos de Colossos. É bem provável que esses falsos ensinos eram um gnosticismo começando. O gnosticismo vai ficar forte um pouco mais na frente no tempo, um século na frente, mas era um gnosticismo incipiente ali começando. Não vou poder entrar muito nisso hoje. No capítulo 2 é onde Paulo realmente vai atacar os ensinos gnósticos. Então, se eu entrar muito aqui, eu não termino um. Amém? Mas vale entender que isso faz parte do contexto dos irmãos ali. Tinha gente ensinando ali o quê? Provavelmente, ensinos judaizantes. O gnosticismo, ele faz uma mistura de ensinos judaizantes, Cristo não ter corpo físico, ter que agradar a antes de chegar a Deus, e haver um pleroma, uma série de coisas nos separando de Deus
e a gente precisa ir agradando esses anjos até chegar lá. Enfim, o gnosticismo é uma mistura, na verdade, o gnosticismo é uma grande mistura de filosofias orientais com filosofia grega com judaísmo e com um pouco de cristianismo. Então é nesse balaio aí que os irmãos, uma igreja recém-formada, já estavam enfrentando falsos mestres com esse tipo de noção. Então esses problemas, as pressões de ser cristão naquele tempo tão difícil, e os falsos ensinos que poderiam levá-los a literalmente perder a fé, porque ia ficar tão diferente que não é mais fé em Jesus, como vai ser claramente exposto por Paulo daqui a pouco, que são esses problemas que Paulo está respondendo nessa carta. É muito importante entender isso, para que a gente possa adaptar, possa entender como essas verdades se aplicam a nós hoje. Porque, embora nós não sejamos encolosos, nós também estamos numa realidade cheia de desafios ao ser cristão, cheia de desafios a viver uma vida conforme a vida da ressurreição de Cristo, cheia de pressões que nos levam a querer viver de uma forma autocentrada, já que o Deus do nosso século não são mais entidades, mas o próprio indivíduo. E também temos o problema de falsos ensinos no meio do cristianismo que nos levam a viver uma fé desencarnada, onde nós devemos agradar todo tipo de intermediadores e não o próprio Deus. Então nós temos problemas muito parecidos e vai ser possível realmente aplicar essa verdade. Agora vale mencionar que tudo isso aconteceu, essa carta foi escrita com Paulo preso. São Paulo, na cadeia, escreve uma carta para encorajar os irmãos, provavelmente recém-convertidos. Mas imagina, né? Que controverso também isso aí, né? Paulo defendendo que o emissário do rei do mundo, preso por Roma. E dizendo, e tentando encorajar os irmãos a seguir essa mensagem. Gente, isso é tudo muito contra-intuitivo. Só realmente quem acredita no Cristo que Paulo vai expor aqui é capaz de viver uma realidade como essa. E na medida que nós desvendarmos aqui na exposição da carta os tesouros escondidos no Rei Jesus, assim como aqueles irmãos em Colossos, nós vamos permitir então que a carta aos Colossenses redirecione nossos olhos, não as pressões à nossa volta, mas aquilo que realmente importa, que é Cristo. E que ela corrija os falsos ensinos que talvez estão nos afastando de viver a vida de Cristo. Amém? Com essa rápida introdução, vamos então dar seguimento aí em Colossenses 1, a partir do versículo 15. Então Paulo começa agradecendo: damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo aqui está agradecendo. Por quê? Porque esses irmãos tiveram fé. Apesar de todas as situações controversas que a gente colocou aqui, eles creram que Cristo era o Senhor. E porque eles tiveram fé, eles agora vivem no amor. Olha que legal. Paulo agradece a Deus pela fé, amor e esperança desses irmãos. As três virtudes que Paulo está também em outras cartas muitas vezes falando delas. Eles estavam vivendo uma situação difícil? Estavam. Mas Paulo tinha motivo para agradecer a Deus, porque neles havia fé. Essa fé fazia com que eles vivessem no amor e tivessem a esperança daquilo que está guardado para eles em Cristo Jesus na eternidade. A esperança de que, embora aparentemente o mundo esteja dominado por César, o amor representado por Cristo vai vencer. O rei que governa do céu, algum dia, voltará unindo os céus e terra para uma realidade completamente nova e redimida. E agora, o que nos conecta a esse rei? A fé. A fé nos conecta a esse rei, nos faz viver em amor, nos faz guardar a esperança, apesar das controvérsias desse mundo presente. Versículo 8. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, versículo 5, gente, vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. E esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo,
assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm por Cristo. Então tudo isso, porque eles acreditaram na notícia, no Evangelho da verdade, a boa notícia da verdade. Novamente, por muita riqueza às vezes nos faz não entender o que está acontecendo aqui. Eles acreditaram na notícia de que Cristo era o Messias de Deus e o Senhor de todo mundo. Porque eles acreditaram nisso. Eles acreditavam agora que o novo Senhor era rei do mundo. E essa notícia eles receberam provavelmente de Epáfras. Epáfras, que tudo indica, foi um dos discípulos, foi das pessoas que aprendeu com Paulo em Éfeso. E, sendo morador de Colossos, voltou para a sua cidade natal e iniciou ali um trabalho de espalhar a boa notícia. Isso gerou ali igreja. Mas agora, olha que interessante, vocês creram na boa notícia. E agora, Epáfras relata de volta para Paulo do amor que eles têm no Espírito. Então, porque eles creram na boa notícia, agora eles passam a ser habitados pelo Espírito Santo e viverem em amor. Esse é o sinal. Por isso que Paulo dá graças por isso. No meio desse mundo tão esquisito em que eles viviam, Paulo podia dar graças porque, tendo ouvido falar de Cristo e Cristo, eles agora viviam no amor. Ele podia ouvir de Epáfras, surgiu em Colossos uma comunidade de pessoas que vivem no amor. E aqui eu quero relembrar quantas vezes nessa última série sobre a igreja a gente falou, que o próprio Cristo falou, aquela que seria a marca dos seus discípulos. O mundo queria nos seus discípulos quando eles amassem uns aos outros como ele os amou. Então Paulo agora pode dar graças, embora não foi ele mesmo que tenha contado a notícia para eles. Em ter ouvido a notícia de Cristo, agora eles, habitados pelo Espírito, viviam como um povo que se amava no meio daquele mundo tão perdido, onde seria tão mais fácil fingir que não era cristão. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Gente, Paulo ora por eles. E o que Paulo pede? Paulo poderia ter pedido por livramento da perseguição. Paulo poderia ter pedido que eles não arrumassem problema com as famílias deles. Paulo poderia ter pedido que lá ninguém fosse preso assim como ele estava preso. Paulo não ora por nada disso. Paulo ora por coisas muito mais importantes. Paulo ora pelas coisas certas. Paulo ora para que eles cresçam em conhecimento da vontade de Deus revelada em Jesus. Para que eles possam viver uma vida independente de qualquer circunstância, que seja para o inteiro agrado do Pai. Eu não consigo agora não lembrar de algo que a gente ensinou na série de Hebreus. Que Cristo, falando profeticamente dentro de um dos Salmos, vai dizer: sacrifício e oferta não quisestes, um corpo me preparaste. Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Cristo é aquele onde a vontade do Pai foi perfeitamente revelada. E agora, esses que acreditaram em Cristo, Paulo ora por eles, para que eles conheçam mais a Cristo, conheçam totalmente o conhecimento da vontade do Pai. Paulo não ora para que o poder de Deus se manifeste, livre eles das suas tribulações. Paulo ora para que eles conheçam a Cristo profundamente, para que eles possam viver uma vida no meio das tribulações presentes, que fosse para o inteiro agrado de Deus. Eis-me aqui, ó Pai, para fazer toda a tua vontade. E assim, frutificando em toda boa obra. Gente, eu estou convencido de que essa é a forma certa de orar perante os sofrimentos e controvérsias dessa vida presente. Quantas vezes nós oramos verdadeiramente no nosso dia a dia por isso? Quantas vezes a nossa oração por nós mesmos, para a nossa família, uns pelos outros, ao invés de pedir que Deus nos livre de circunstâncias, ou que Deus mude melhor as nossas circunstâncias, quantas vezes a nossa oração é que Deus nos fortaleça
no conhecimento da vontade de Deus, para que perante as circunstâncias nós podemos nos comportar como Deus nos comportaria. Estou convencido de que nós devíamos treinar cada vez mais, orar dessa forma. Orar para que a vontade de Deus se aperfeiçoe cada vez mais na nossa vida. Orar para que, mediante qualquer circunstância, nós possamos nos apresentar como filhos de Deus, verdadeiros representantes de Cristo. E se orarmos assim, olha que legal, Colossenses 1:11, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Gente, se orarmos assim, verdadeiramente, seremos enchidos do poder do Espírito. Teremos que tipo de poder? O poder de sermos perseverantes, pacientes, alegres e gratos em toda e qualquer situação. Cara, é assim que se parece um cristão. Essa deveria ser a aparência do cristão médio. Uma pessoa que se apresenta perante toda e qualquer situação, perseverante, paciente, alegre e grato. E falar isso para vocês é muito mais fácil do que foi falar para Paulo, do que foi para Paulo falar para aqueles irmãos que estavam nesse contexto tão mais complicado no que se refere à própria vida espiritual do que nós. Como olhar para as situações da vida e ainda conseguir orar, Deus, que toda a sua vontade se cumpra em mim, para que eu seja fortalecido no poder do Espírito, para ser perseverante, paciente, alegre e grato. Paulo está orando pela maturidade deles. Paulo está orando para que eles se tornem cristãos maduros, cristãos que não necessitam de empurrõezinhos para seguir na caminhada cristã, que não estão em risco de a qualquer momento interromper sua jornada cristã. Por quê? Porque tem o pleno conhecimento de Cristo. Versículo 13. Cristo, Ele nos libertou, na verdade Deus Pai, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão de pecados. Paulo está dizendo para aquelas pessoas no meio do governo romano, de que elas já foram transportadas do reino das trevas para o reino de Cristo. Paulo está pedindo que aquelas pessoas acreditem que de alguma forma elas já foram transportadas desse império romano, desse império, talvez mais relevante do que o império romano, é perceber que o império das trevas era proprietário do coração de cada um deles. Porque todos viviam desgarrados e as obras eram continuamente más. Nós vamos voltar nisso aqui daqui a pouquinho, mais no final do capítulo. Mas eles já foram em Cristo, ao receber as notícias e a viver como Cristo ensinou, libertos do império das trevas. E agora eles vivem no reino do Filho do seu amor. E, gente, qual que é a evidência disso? Eles agora vivem como uma comunidade esse ano. Eles estão no reino do Filho amado. Eles têm uma herança guardada para com os santos. É interessante porque Paulo aqui também está aludindo ao mesmo, diga de passagem. Um povo que foi liberto da escravidão ao novo reino. Agora, por que isso é relevante, gente? Como que isso consegue ser relevante para aqueles irmãos? Como que isso pode ser relevante para Paulo se ele está preso? Como que isso consegue ser relevante para aqueles irmãos no meio de toda essa controvérsia? Como que isso consegue ser relevante para nós se olhamos ao redor e fisicamente não vemos um mundo justo? Vemos um mundo de injustiça, vemos um mundo de tristeza, vemos um mundo de sofrimento. Como essa pergunta, ela assola aqui as entrelinhas dessa pergunta. Como isso pode ser relevante para um grupo de pessoas se César ainda está no mundo? Se aparentemente César ainda está imperante. E a resposta de Paulo é que talvez então se eles para combater qualquer dificuldade que eles tinham de entender dessa forma. A resposta de Paulo agora é expor quem é Cristo. Quem Jesus de Nazaré verdadeiramente era. Ele expor para eles qual que é a significância. Talvez esses irmãos não tenham entendido quem é o rei deles. Talvez esses irmãos não tenham entendido qual é o verdadeiro propósito do rei deles.
que talvez esses irmãos não tenham entendido qual era a significância de ser o povo desse rei. Então Paulo agora vai corrigir essas compreensões através de um poema. A partir do versículo 15, nós vamos ler aqui um poema, não se sabe se é de Paulo ou por outros irmãos da igreja primitiva. Há uma suspeita de talvez seja nenhum que eles cantavam naquela época. E enquanto vamos expor agora essa parte mais poética da carta, eu quero que a gente consiga de fato apreciar a beleza poética disso tudo. Porque há verdadeira beleza em perceber o plano de Deus em Cristo. É incrível, é fascinante, é um negócio de olhar e ficar assim. E nada melhor para expressar isso do que um poema. A partir do versículo 15, cantamos um pouco disso aqui hoje. Eu falei 15, dos 15. Ele Jesus, Ele o Rei Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Até aí por hora. Vocês estão preocupados com o céu, vocês estão olhando para os dominadores do tempo presente. Jesus de Nazaré não é um rei qualquer. Jesus de Nazaré não é um judeu aleatório que ressuscitou. Jesus de Nazaré é Deus encarnado. Ele é a imagem de Deus. Ele é a plenitude de tudo que se pode ver de Deus, encarnado no corpo humano. Ele é o primogênito da criação, aquele por quem tudo foi criado e em quem tudo foi criado. Paulo está nos levando para o Gênesis, dizendo que se no meio do capítulo 1, Deus cria o homem, Adão, a humanidade, tudo, a sua imagem e semelhança, antes disso. Muito antes disso. Ele é o primogênito da criação. Muito antes disso. O Cristo eterno é a imagem de Deus. E aqui, gente, só para a gente não ficar confuso, isso não quer dizer que ele foi criado. Isso apenas quer dizer que, embora ele eternamente estava junto com o Pai faz a criação como um presente para ele. Foi por ele que a criação foi feita. Antes de haver criação, havia o desejo do Pai de, para ele, criar todas as coisas. E o Pai, então, cria todas as coisas com ele. Porque tudo foi criado por ele, para ele. Nós estamos sendo inseridos aqui numa história de amor cósmica entre um pai e um filho. Um pai que, junto ao seu filho, está fazendo algo incrível para ele. O que ele está fazendo? Todo o universo, todo o cosmos. E dentro desse universo, um povo. Um povo que também seria a imagem dele, assim como o filho era. Um povo que seria a herança do próprio filho dele nessa criação. Então Paulo está nos levando a ver que Jesus é o primogênito de toda a criação, tudo foi criado por ele. Ele era o próprio poder de Deus, nele todas as coisas subsistem. Jesus de Nazaré era muito mais que um judeu qualquer. Ele não era somente um humano. Isso é maravilhoso de falar, tão próximo ao Natal. Porque no Natal nós celebramos o mistério da encarnação. A divindade tomou a forma de um bebê, de um humano, que na sua maturidade morreu pelo seu povo e assumiu o seu trono. E existe hoje um humano no céu, Jesus Cristo, homem, que foi exaltado às alturas e tem todo o poder, porque ele é um com o Pai. Isso é maravilhoso, gente. Tem que apreciar a beleza poética disso. Então, quando a humanidade é criada à imagem, já havia aquele que era a verdadeira imagem.
Ele é a perfeita imagem de Deus invisível. Tudo que se pode de fato ver de Deus, aquilo que os atributos visíveis de Deus, o amor, a bondade, a justiça, tudo é visível nele. Ele é a perfeita imagem. Ele seria então um espírito, como ensinavam os gnósticos? Não, um humano. O próprio Deus encarnado. Ele é antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa. Antes dos dominadores do mundo presente. Ele é antes, pelo contrário, todo principado e potestade, mesmo os anjos, todo domínio, toda autoridade foi criada por ele. Ele é antes de todas essas coisas. Não é um rei qualquer, o rei que vocês têm. Ele é antes de todas essas coisas. E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então ele não só é o primogênito da criação, ele também adentra a criação caída, porque aquela antiga imagem se corrompeu. E adentrando a criação caída, ele é o princípio de uma nova criação. Ele é não só o primogênito da criação original, ele também é o primogênito da nova criação, porque Deus quis que em tudo ele tivesse primazia. E que em todas as coisas ele viesse primeiro. E ele traz consigo uma nova criação, um pouco, porque ele é a cabeça do corpo. Então, para dentro dessa nova criação que se inaugura bem no meio da velha, uma nova humanidade está sendo inaugurada em Cristo Jesus bem no meio da velha. Ele traz consigo um corpo. Ele é a cabeça da igreja, o povo do rei. A significância de ter esse rei, que é muito mais relevante, muito mais importante que César. A significância disso só é verdadeiramente entendida para a gente quando a gente percebe que a gente é o povo dele. E nós, assim como ele, porque ele foi o primeiro dentre os mortos, ressuscitaremos. Sem ter em vista o poder da ressurreição, pode ser assustador estar preso. Sem ter em vista o poder da ressurreição, pode ser assustador ser odiado pela sociedade. Sem ter em vista o poder da ressurreição, pode ser assustador ser perseguido. Mas a esperança que está posta é de que, assim como ele ressuscitou para uma nova criação, se morrermos, nós também ressuscitaremos para uma nova criação com ele. Então é muito, aquilo que ele está propondo é muito superior. Ele não está nem preocupado em se tornar César imediatamente. Há um nível de superioridade, é cósmico, o que está sendo falado aqui. Ele veio antes do universo. Jesus de Nazaré é um mistério muito mais profundo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então toda a plenitude está dentro dele. Não há espaço entre nós e Deus que não caiba dentro dele. Por isso, no próximo versículo, ele elimina todo o espaço que havia entre nós e Deus. Por quê? Porque se a plenitude inteira está dentro dele, está no corpo dele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconcilia todas as coisas, quer no céu e na terra. Então a plenitude está ali, tudo está sendo puxado para dentro dele, céus e terra e a gente junto. E vocês no passado que eram estranhos, inimigos do entendimento, inimigos de Deus, pelas obras más que praticavam, como já falamos em outros momentos. A humanidade é culpada pela queda da criação, a humanidade é culpada pelo sofrimento, a humanidade é culpada pelas crianças que morrem em guerras todos os dias, a humanidade é culpada por todas as razões sociais, porque não viveram no amor que Deus propôs. E agora esses que eram inimigos de Deus, eles são reconciliados com Ele no corpo da sua carne. Qualquer coisa que afastava a humanidade de Deus, agora tudo se reúne no corpo de Cristo, mediante a sua morte e a sua ressurreição. Tudo morre e renasce, para apresentá-los, esses que eram antes inimigos, para apresentá-los diante dele, santos,
inculpáveis, irrepreensíveis. Os que antes eram estranhos e inimigos de Deus, agora são reconciliados no corpo da sua carne. E o povo do rei, assim como ele, simbolicamente, já morreu e ressuscitou com ele, e na prática, irá morrer, se ele se manifestar com nós mesmos. A maioria irá morrer e ressuscitar com ele. É sobre isso, gente. Então, olha como isso é muito mais relevante do que a situação que eles estão vivendo. Quem acredita verdadeiramente nisso, quem olha para Cristo e enxerga tudo isso, o resto que a gente falou, Paulo continua: se é que vocês permanecem na fé. Então, essa ressurreição, essa esperança proposta, ela acontece se é que vocês permanecerem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança da boa notícia que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo novamente então retoma a importância de, como povo desse rei, no meio das situações que parecem conflitivas, controversas, manter a esperança no poder da ressurreição, até que nós sejamos apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis perante Ele, no meio de uma nova criação redimida. Ele continua: por que temos essa esperança? Então, antes de eu continuar, por que temos essa esperança? Podemos pensar como Paulo pensa aqui em relação à sua própria prisão. Vamos ao texto. Agora, eu me alegro dos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, mistério que esteve escondido durante séculos de gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, isso não é o suficiente o mistério. E agora eu vou fazer o contrário, essa exposição dessa parte aqui. Se não era suficiente o mistério de que em Jesus de Nazaré estava o Cristo cósmico, aquele que desde antes da criação era um com o Pai, aquele para quem e por quem todas as coisas foram criadas, se esse mistério já não era poderoso o suficiente para mexer a compreensão de vocês, se a esperança de ser apresentados santos e inculpáveis e irrepreensíveis neles não é suficiente, há ainda um outro mistério escondido e agora revelado aos santos, aos separados por Deus: Cristo em vocês, a esperança da glória. Aquele em quem a glória de Deus residia, ele agora reside no seu povo. Gente, olha isso. A glória de Deus habitava plenamente dentro dele. Aquele que era a plenitude de Deus agora reside dentro de cada um de nós, dentro do seu povo. A igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos, como já falamos em ministrações passadas. A igreja, ela dá continuidade à missão da encarnação. Então, se Deus encarna em Cristo, de alguma forma, a partir do Cristo que está em nós, a igreja dá continuidade à encarnação de Deus no mundo caído. Deus está presente, Cristo segue presente no mundo caído, a partir agora do povo do rei. E isso nos dá esperança. Isso nos dá uma missão, continuar a obra da encarnação, continuar apontando para Deus no meio do mundo caído. Isso nos dá esperança. Ele está em nós, nós temos esse Senhor, Ele está dentro de nós. Ele que é a imagem do Deus invisível, Ele reside no seu povo. E aí podemos falar como Paulo, então, lá em cima, que viu os seus sofrimentos como um completar das aflições de Cristo. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Eu estou sofrendo por vocês.
Paulo estava preso por quê? Pregar o evangelho, pregar a boa notícia. Mas eu me alegro em ter sido preso por pregar o evangelho. Por quê? Porque eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Então Paulo compreendia que a missão de Cristo, continuada na igreja, assim como Cristo teve aflições por cumprir a sua missão, as aflições de Cristo estavam agora se completando nas aflições de Paulo, nas nossas aflições, nas aflições da igreja. E isso era uma honra. Em outra carta, Paulo fala sobre a honra de crer e sofrer com Cristo. Se acreditamos então que Cristo está em nós, nós recebemos um senso de missão. Nós continuamos a obra da encarnação. Nós continuamos a sua missão no mundo. E um senso de esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Um dia seremos glorificados como Ele foi glorificado. Após a morte, não ficaremos nos túmulos, mas nos levantaremos glorificados como Ele foi glorificado. Porque Ele, que foi ao túmulo e voltou, habita dentro de nós. O poder da ressurreição habita dentro de nós. Já vemos então Cristo Jesus como Rei do mundo? Sim e não. Na prática, existem dominadores aí. Mas por que, então, ele não assumiu? E ele não veio e destronou? Porque a igreja está continuando a sua missão. A igreja está dando sequência, completando o que resta das aflições dele. Por amor a quem? Por amor dos que ainda estão perdidos. Então nós não estamos com pressa, diga-se de passagem. Estamos com pressa, não estamos, é um pouco de cara. Estamos com pressa, nós não estamos vendo a injustiça. Mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que é por amor aos que ainda não foram alcançados por essa boa notícia, que ainda estamos aqui. Nós temos uma missão. Isso ressignifica todo o sofrimento no tempo presente. Porque estamos meramente vivendo um tempo muito menor que a eternidade, de controvérsias e sofrimentos. Com o objetivo de quê? Revelar quem Deus é a partir das nossas vidas para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso a oração mais relevante que a gente pode fazer mediante qualquer circunstância controversa é que nessa circunstância a gente possa agir como Deus glorifica. É que Cristo possa ser visto, seja no nosso sofrimento, seja na nossa alegria. Porque se estivermos alegres, anunciaremos a Cristo. E se estivermos presos e tristes e sofrendo, anunciaremos a Cristo. Se confrontados com boas notícias, ficaremos felizes em Cristo. Se confrontados com más notícias, temos a esperança da ressurreição. Nada pode nos abalar, nós podemos viver perseverantes, pacientes, gratos e alegres. Cristo em nós nos dá um senso de missão e um senso de esperança. Por isso Paulo, preso, enxerga isso. Agora, olha o que Paulo fez. Lembra que eu pontuei uma pergunta que eu falei que está aqui, que os colossenses poderiam estar se fazendo? Como isso tudo é relevante? Se você entende quem Cristo é, e que o projeto de Deus envolve muito mais do que resolver o tempo presente, mas envolve restaurar e redimir toda a criação, reconciliar céus e terra, e que nós tomamos parte dessa missão, continuando a sua missão, nada mais importa. Importa viver a vida dele, a nossa vida, até que todas as coisas sejam reconciliadas. Na medida que a carta continuar, então, nos próximos capítulos, estamos se aproximando do final do capítulo 1, Paulo agora vai aplicar isso que a gente falou hoje. A relevância de entender quem Cristo é e entender quem nós somos como povo dele. Paulo agora vai aplicar isso na prática, com riqueza de detalhes, nos capítulos 3 e 4, e também vai aplicar no capítulo 2 um pouco a respeito de como uma falsa religiosidade, como uma compreensão errada a respeito disso tudo poderia matar todo esse processo. Então essa carta agora vai nos levar, não vai ficar aqui somente nessa exposição, mas ela vai nos levar às implicações práticas, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida no trabalho, como viver essa vida de Cristo, todas as coisas no tempo presente, como viver como o povo da ressurreição no tempo presente. Isso tudo vai ser aplicado no fim, até o fim dessa carta. Mas por hoje, o nosso desejo de exposição
é que o olhar para Cristo seja verdadeiramente algo encantador para cada um de nós aqui. É que o olhar para Cristo seja verdadeiramente algo suficiente para nos encher de esperança e de propósito. Porque sabemos que Ele está dentro de nós. E tendo dito isso, todo o resto importa muito menos. Então Paulo encerra o capítulo dizendo: esse Cristo nós anunciamos. Então, mediante a isso que a gente faz, anuncia Cristo. Nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o máximo possível, segundo o poder do Cristo, que opera poderosamente. Meus irmãos, o Rei venceu, a nova criação já foi inaugurada, e nós somos feitos anunciadores dessa boa notícia. É por isso que a igreja proclama essa verdade e discipula pessoas para Cristo, como temos repetidamente ensinado aqui. Nós proclamamos Cristo e nós preparamos todas as pessoas para que elas possam ser apresentadas perfeitas a Cristo. E todos nós somos convidados a fazer isso sozinhos? Não, mediante o poder de Cristo, que opera poderosamente em nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai do céu, nós pedimos que o Senhor avive em nosso coração essa paixão que nós vemos em Paulo pelo Cristo. Pai, que nós possamos verdadeiramente olhar para isso